Aqui é Celisa Barbalho. Hoje o nosso episódio é o atalho. Nós vamos discutir o atalho. O seu corpo é um aliado na construção do seu relacionamento extraordinário. Você deve considerar o seu corpo não um empecilho, mas um aliado para você construir o seu relacionamento extraordinário. E vocês podem me perguntar, por que o meu corpo é um atalho? Por que isso é um atalho? E nós vamos lembrar aqui, vocês se lembram quando vocês começaram a namorar? Quando o seu relacionamento começou a tomar forma? O que você fez? Né? Você se lembra que roupa você usou? Você se lembra dos beijos, dos abraços, dos toques, do chamego? Vocês lembram do perfume que você usou? O que você fez, por exemplo, aquela comidinha gostosa que você fez para esperá-lo? Eu tenho uma história que o meu parceiro me disse que eu querendo agradar, que comidinha você gosta para eu fazer para você? E ele me disse que gostava de estrogonofe. Isso há quase 50 anos atrás. E eu fiquei sem saber, porque eu não sabia fazer estrogonofe. Corri para saber preparar aquela comidinha para ele. Estrogonofe é a nossa comida especial. Então, vejam, quanta coisa, quantas partes do seu corpo você utilizou para conquistá-lo. E isso, então, gente, vejam como o corpo é importante, como foi importante na construção do seu relacionamento, e imagino que o seu relacionamento tenha sido extraordinário, pelo menos no início, tanto é que vocês optaram por estar juntos. Então, vejam como é importante. E, através dos nossos 5 sentidos, você conquistou o seu parceiro. Veja só, os beijos, os abraços, o toque, não é? Os olhares sedutores, não é isso? Vocês já perceberam como um olhar sedutor cativa, não é mesmo? A pessoa pode até não ser tão bonita ou tão dotada de beleza, não ser nenhum deus grego ou uma musa, mas se você tem um olhar, se você sabe utilizar os seus 5 sentidos na conquista de um relacionamento extraordinário, isso é fantástico, gente. Então, voltando, você usou o seu corpo na construção do seu relacionamento extraordinário. E vamos pensar, o corpo, ele é o seu instrumento para construir um relacionamento extraordinário. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas mulheres reclamando do próprio corpo e elas dizem, eu envelheci muito, eu não tenho mais aquele corpinho de 20 anos. Ai, que bom que você não tem mais aquele corpinho de 20 anos. Caso contrário, você já teria deixado essa vida. Então, que bom que você evoluiu. De repente, hoje você tem 30, você tem 40, ou 50, ou 60 anos, ou mais. Vejam só, o importante é que você tem vida, né? E tem uma amiga minha, escritora, Karina Fukumitsu, que diz, se tem vida é porque tem jeito. Então, vejam, às vezes não é nem só a idade. Mulheres jovens, após a gravidez, ficam totalmente desconfortáveis com seu corpo e dizem que o corpo não é o mesmo e começam a colocar o corpo como obstáculo
para construir um relacionamento extraordinário. E na live de ontem, eu falei sobre o relacionamento extraordinário e o que é um relacionamento extraordinário, que muitas pessoas ficam imaginando que é aquele relacionamento de filme. Não, é um relacionamento extraordinário, é aquele que você, com todo o seu gosto, seu prazer, seu tesão, você pode construir. Não precisa ser nem um deus grego, nem uma musa para construir o seu relacionamento. Todas nós temos esse poder de construirmos relacionamentos extraordinários. E é muito importante lembrar que um corpo que deseja é um corpo erótico. E a libido, gente, não é somente... A libido é uma energia vital. Ela não é somente sexo. É aquela energia vital que nos dá força, coragem, postura para conquistarmos o que quisermos na vida. Então, não importa, gente, se você tem alguns quilinhos a mais, porque até os nutricionistas e endocrinologistas dizem isso. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, que a gente vai ganhando vida, vai ganhando mais vitalidade e mais idade, nós ganhamos uns quilinhos a mais. Me parece que tem, eu não sei exatamente, mas parece que tem aí uma... como é que eu falo? Uma estimativa de que o ganho de peso é uma coisa normal. Então, não há que se ter aquele corpinho de 15 anos constantemente. Então, vamos lá. Não importa, isso que é importante aqui eu dizer para vocês, não importa se você tem alguns quilinhos a mais, se você tem rugas, se você tem os pneuzinhos, o que importa, não importa se você tenha 50 anos, 60 ou 70, importa se você tem o desejo de construir um relacionamento extraordinário. E eu fico imaginando que vocês que estão aqui conosco devem querer, sim, um relacionamento extraordinário. Não faça do seu corpo, então, gente, um obstáculo na construção de um relacionamento extraordinário. E esse é o nosso objetivo. Faça do seu corpo um aliado. Pense que seu corpo, lá no início do relacionamento, ele te ajudou nisso. E agora ele continua a te ajudar. Basta você acionar o poder que existe no seu corpo. E vejam bem, nós passamos por vários ciclos de vida. Aliás, eu tenho um vídeo muito interessante que está no Instagram e nas minhas páginas, nas minhas mídias sociais, que fala sobre os ciclos da vida. De modo que, aos 25 anos, nós temos uma mulher de 25 anos, ela é diferente de uma mulher de 35, de uma mulher de 40, de 44, de 50, de 60. Cada etapa dos ciclos da nossa vida tem suas tarefas, tem seus desafios, tem os seus objetivos. Então, não fiquemos presas àquela concepção que eu tinha de vida, de corpo, lá de antigamente. Não, vamos atualizar, porque é esse corpo que pode te dar prazer hoje, né? Aqui e agora. E pensando em tarefas, né? Nós temos várias tarefas, e essa pode ser também uma desculpa de que não posso construir um relacionamento extraordinário, porque eu tenho muitas tarefas. Tá bom, nós temos tarefas, mas vamos executá-las com equilíbrio. Por exemplo, eu sou avó, então a minha tarefa de avó é uma. A tarefa
da minha filha com seus filhos é outra. Então, o que importa é termos esse equilíbrio emocional, planejar a nossa vida para que tudo dê certo, gente. É uma questão de mentalidade e atitude. E uma coisa que também é importante, alô, gente, quanta gente conhecida, amiga aqui, prazer ter todos vocês aqui. Então, vejam, quando nós nos relacionamos com alguém, com o parceiro, nós nos relacionamos com a pessoa inteira. E nossos parceiros também se relacionam conosco, nós somos pessoas inteiras. Então, nós precisamos desenvolver a nossa autoestima, olhar para nós, nos olhar no espelho e contemplar a imagem refletida e concordar com o espelho e dizer: eu tenho uma vida boa, uma vida bem vivida. Não são os anos que eu já tive, os anos que eu já venci, que vão me atrapalhar a ter um relacionamento extraordinário. Lembrando que cada pessoa tem um modo de ser, tem um biotipo, então nós precisamos cuidar do nosso corpo. O corpo é um aliado para conseguirmos um relacionamento extraordinário. Esta é a premissa. Isto é o que precisa ficar na nossa mente, né? Assim como a gente fica pensando muitas neuras, porque meu corpo não está bonito, não sou como antigamente. Coloque isso na sua cabeça. O que é importante é a minha atitude. É esse corpo que eu tenho e é com esse corpo que eu posso ter prazer. E porque nós podemos ter prazer com quilos a mais e com idade a mais. Não é a nossa idade. Se fosse a idade o problema, que seria de mim, que seria das minhas amigas que têm 70 anos também, que seria. Então, gente, é aqui e agora que nós podemos não só ser felizes, sermos felizes, como também ter prazer na vida. E prazer é uma questão de atitude. E vejam, não precisamos ficar com medo, com vergonha de nos soltarmos, tanto na relação sexual como na relação afetiva, porque tudo são questões, são variações do mesmo tema. Seu relacionamento com seu parceiro vai depender da qualidade da energia que você põe nele. Porque se você não colocar nem energia, nem não acreditar no seu relacionamento, nada a fazer. Mas se você quiser, não é a idade que vai influenciar. Não são os quilinhos a mais, não são as ruguinhas a mais. O seu corpo é seu aliado. Isso que não pode sair da cabeça de vocês. Esqueçam as outras neuras, que eu só tenho prazer se eu for mais jovem. Esqueçam tudo isso. A grande verdade é que é o seu corpo do aqui e agora que pode te dar prazer, se você quiser. Não adianta pensar que você quer ter o corpo da vizinha ou o corpo daquela modelo. Não, gente, é este corpo. E gratidão por esse corpo que te traz tanto prazer e tanta vitalidade. Porque não existe padrão de beleza, existe aquela beleza que é sua e que está com você desde que você veio ao mundo. Isso é que importa. Então, pense, olhe-se no espelho e pense: esse é meu corpo e é ele que eu vou utilizar para ser feliz, para me soltar, para me dar prazer e dar prazer para o meu parceiro. Então, cuidem do seu corpo. Isso sim,
Seu corpo é seu aliado, é a primeira coisa que você precisa saber. E, segundo lugar, cuide do seu corpo. Por quê? Muitas mulheres, exatamente porque estão descontentes com seu corpo, elas descuidam dele. Ah, não é o que eu queria, não está como eu queria, eu não estou com 15 quilos a menos, então não é o que eu queria, não vou cuidar dele. Não, cuidem do seu corpo. Cuidar da sua saúde, da nossa saúde como um todo, é um meio caminho andado para você cuidar do seu relacionamento, construir o seu relacionamento extraordinário. Então, é muito importante cuidar da saúde, saúde total. Cuidados, gente, exercício, alimentação, tudo que puder ser feito para a sua saúde física, mental, emocional, a saúde social, a saúde com os amigos. Coloquem isso na cabeça. Façam exercícios diariamente, cuide da sua aparência física, cuide daquilo que você pode cuidar, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira equilibrada, sem tirar nada de nada, no sentido de planeje o seu dia, que você vai dar conta, vai depender de você. Então, vamos lá. Por que será que cuidar do meu corpo vai funcionar? Por quê? Por que isso? Porque o autocuidado, gente, vai melhorar não só a minha saúde, como minha autoestima, porque é este corpo que você tem aqui agora, esse corpo que me ouve, esse corpo que me olha aqui nos meus canais, nas mídias sociais, é este corpo que te dá saúde. É este corpo que pode te dar felicidade. E é tão interessante pensar isso. Se eu cuido do meu corpo, vejam só, se eu cuido do meu corpo, eu posso cuidar do meu relacionamento. Meu corpo é meu aliado para eu cuidar de um relacionamento extraordinário. Então, usem seu corpo da melhor forma possível, porque seu corpo é uma alavanca para o seu prazer. Se você cuida do seu corpo, você se sentirá muito feliz, energizada, com tônus vital, com libido, com energia vital para poder construir o seu relacionamento. E pensem comigo, o seu parceiro não está tão fissurado e preocupado com aquela diferença do seu corpo para agora. É lógico que você não vai se deixar engordar e esquecer do mundo e descontar na comida todas as suas frustrações. Você vai cuidar do corpo, mas o seu parceiro, a tendência é, se você desenvolver a sua vitalidade, a sua sensualidade, a sua sensorialidade e cuidar desse relacionamento com amor, com tesão, você depois me conte, porque isso está muito mais nas nossas cabeças. E nós, gente, nós temos uma alma sedutora, né? Nós temos uma alma sedutora. Alguns escritores dizem que a alma, acho que é a Delma, ela diz a alma que é erótica. Então, nós podemos ter uns quilinhos a mais, mas a nossa alma é erótica, a nossa alma permanece sedutora por toda a vida. Então, vamos pensar, se nós usamos o nosso corpo com alegria, com disposição, ele vai nos ajudar na construção
de um relacionamento extraordinário. E esse é o nosso objetivo na nossa Semana da Vitalidade Feminina. Vamos pensar, se eu cuido do meu corpo, se eu me apronto, se eu me arrumo, se eu uso um perfume, nós vamos nos sentir mais, nós vamos conseguir dar aquele up na nossa vida. Vamos pensar a importância do corpo. Você consegue beijar sem corpo? Não. Você consegue ouvir aqueles galanteios, aquelas coisinhas gostosas, apimentadas que o seu parceiro te fala? E se ele não fala, comece você a falar algumas coisas apetitosas assim. Nosso ouvido também é erótico. Então, nossa alma é erótica, nosso ouvido é erótico, todo o nosso corpo é erótico. Então, pensem como nós utilizamos e podemos utilizar ainda mais o nosso corpo para nos dar prazer, para darmos prazer ao nosso parceiro e também criar esse relacionamento extraordinário. Vejam só, quem é mãe aqui? Temos muitas mães aqui presentes, eu sei disso. Então, o seu corpo te ajudou, junto com o parceiro, a gerar seus filhos. Então, olhe para o seu corpo com positividade, com alegria, com gratidão e diga para ele: nossa, eu posso dizer para o meu corpo: olha, obrigada, obrigada meu coração, obrigada meu ventre, obrigada meus pulmões, obrigada todo o meu ser, porque eu pude gerar 3 filhos. E agora já estou na fase dos netos, já completei a 5ª neta. Então, nosso corpo, gente, é um templo, ele nos foi dado para o nosso prazer, para o nosso desenvolvimento. Agora, tem um detalhe: se eu descuido do meu corpo, aí a coisa complica, porque ele pode nos perguntar, ele pode gritar: poxa vida, eu, seu corpo, estou aqui para te fazer feliz, para te ajudar a realizar seus sonhos, seus desejos, seu prazer. Mas se você não se cuida, aí você não está cumprindo o seu pacto comigo. Então, vejam só, pensando em ser mãe. Para ser mãe, nós tivemos prazer, né? Nós nos soltamos, nós demos prazer para o nosso parceiro, e o prazer foi tão grande que aí estão os filhos, frutos do prazer seu e de seu parceiro. Então, vejam só, o corpo, não podemos ficar pensando e depreciando o nosso corpo. O corpo é a porta de entrada do nosso prazer, e é com o corpo que nós podemos ter tanto prazer quanto desprazer. Vai depender se nós nos organizamos para ter prazer. E aí, gente, vamos parar com essa neura de que o corpo está feio, que o corpo está grande, que tem ombro muito largo, tem quadril muito largo. Todas nós temos o nosso biotipo e nós precisamos utilizar do nosso biotipo, a nossa pele, todo o nosso corpo, todas as características do nosso corpo, nós podemos utilizar essas características para nos apresentarmos bem. Então, escolher a roupa ideal, escolher as cores, passar um batonzinho. Aí vocês podem dizer: mas eu não gosto de me arrumar, não gosto de pôr maquiagem. Tá bom, isso tem uma consequência. Você pode ficar descuidada, mal arrumada, mal vestida, você pode ficar... Você pode não, você tem todo o direito. Você pode
utilizar todas as suas características pessoais a seu favor para ter vitalidade, energia, um relacionamento extraordinário, ou então você pode deixar tudo isso de lado, né? Então, pensando nos quilinhos a mais, eu conheço mulheres que têm quilinhos a mais e são totalmente bem resolvidas. Elas se cuidam, elas têm profissão, elas têm vitalidade. Então, não são os quilinhos a mais que naturalmente se ganhou ao longo da vida, que são impeditivo, que são impedimento para você ser feliz. Eu conheço mulheres bem cheinhas, cheias de vitalidade, que trabalham, que têm gosto pela vida e que a família gosta e ama. E eu quero lembrar vocês uma coisa. Antigamente, né, isso é um dado cultural. Antigamente, vocês sabiam que as mulheres mais cheinhas, que eram as musas dos pintores? Alguém conhece as pinturas de Rubens? É um pintor flamenco, ele pintava mulheres cheinhas. E na época, aquela época lá dos pintores flamencos, esse volume, ser mais cheinhas, era um sinal de riqueza e de status sociais. Então, não importa que para os padrões atuais, essas mulheres lá que o Rubens desenhava, pintava, atualmente não são tanto musas, mas peguem agora, depois que vocês desligarem dessa live, pesquisem lá, Rubens, pintor flamenco, e vejam as mulheres que ele pintava. Elas eram cheinhas, mas naquele jogo do esconde, mostra, elas eram cheias de sensualidade, de vitalidade. E aí eu fico pensando, as mulheres de hoje, da nossa época, de repente elas podem até ser longilíneas, esbeltas. Recentemente eu conversei com uma mulher, uma moça jovem, de 36 anos, que me disse o seguinte: as mulheres em geral acham que ter juventude e beleza e corpo lindo quer dizer que não temos problemas? A moça me disse isso. E eu pensei, gente, vou falar isso em alguma live. Então, não é o fato de sermos longilíneas, ou mais cheinhas, ou menores ou maiores, que isso vai impedir que sejamos felizes. Não. O que vai nos impedir de termos um relacionamento extraordinário é se nós não quisermos conquistar esse relacionamento extraordinário. Então, vejam só, o nosso tema, né, o nosso atalho de hoje é: faça do seu corpo o seu aliado, use o seu corpo, explore o seu corpo, seja dona do seu corpo, porque antes de você compartilhar o seu corpo com o seu parceiro, você precisa se apossar dele, se olhar no espelho e curtir o que você está vendo, e curtir as rugas ou as cicatrizes que você tem, porque as cicatrizes que você tem, vocês já pensaram nisso? Eu tenho algumas cicatrizes, imagino que cada uma de vocês aqui possa ter. As cicatrizes querem dizer que nós vencemos a doença ou um problema. Então, a cicatriz é nossa glória, porque se eu tenho cicatriz, significa que eu quis viver, que eu venci uma doença e um problema. Então, uma outra situação, eu já atendi mulheres lindíssimas. Recentemente eu atendi um casal belíssimo. A mulher era uma musa perfeita
e o homem era um deus grego. Aí vocês podem perguntar, mas o que eles estavam fazendo no seu consultório? Sabe o que eles estavam fazendo? Eles tinham dificuldades conjugais, dificuldades de relacionamento. Então, não é a beleza e a juventude que vai fazer com que as pessoas não tenham problemas. Então, esse casal lindíssimo, em plena flor de idade, da idade, na faixa dos seus 30 anos, eles estavam sem tesão. E aí nós trabalhamos essa questão, o que estava impedindo, porque às vezes as pessoas se sabotam sexualmente, e aí para liberar esse casal para ser feliz. Então, gente, vejam só, beleza e juventude não quer dizer que não se tenha problema. Às vezes, a mulher de mais de 40, 45, 50, que já se conhece, que tem uma relação gostosa com o parceiro, ela vai ter mais prazer do que uma jovenzinha linda, maravilhosa e que está fechada ainda ao prazer. Então, vejam, vamos desmistificar essa questão do corpo. O seu corpo não vai te impedir de ter um relacionamento extraordinário. O seu corpo é um aliado para você ter um relacionamento extraordinário. E o nosso objetivo na Semana da Vitalidade Feminina é ajudar vocês em tudo isso que estamos falando aqui, que vamos falar nas lives seguintes, ajudar você a construir o seu relacionamento extraordinário. E se você já tem um relacionamento extraordinário, ótimo, você vai revitalizar, você vai investir mais energia, porque você vai saber que você terá mais longevidade e o casal de um relacionamento extraordinário vai ter mais vigor para enfrentar os problemas da vida, sejam eles o que for de doença, financeiros, dificuldades, você vai acreditar quando você está junto, que o elo do casal faz com que nós tenhamos disposição para as coisinhas do dia a dia, né? Tá bom, mas aí já vai ter gente que vai falar, não, Celisa, você fala isso, mas eu tenho dificuldade até para arranjar namorado. Eu nem tenho namorado ainda, já estou com 30 anos, com 35, nem namorado eu tenho. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês, vejam só. Vocês já perceberam que quando você está de bem com a vida, que você está com muita energia, pode ser agora ou pode ser anteriormente, você percebe que quando a gente está bem, as coisas acontecem. Quando a gente está bem, começa a aparecer os pretendentes na vida. Então, se cuide de qualquer modo, a sua vitalidade feminina, o seu corpo é seu aliado para você conquistar o que você quiser. Então, veja, o problema não está, vejam só, o problema das mulheres, a falta de vitalidade, não está no tamanho do corpo, está na falta de energia, na falta de cuidado com seu corpo. E preste atenção, se você colocar bastante energia no seu corpo, se você se cuidar com exercício físico, uma alimentação gostosa, pensamentos construtivos, gente, e positivos, você vai conseguir atrair, sim, um namorado. Mas precisa se abrir aqui dentro primeiro. Não adianta cuidar da aparência física, cuidar do exercício, ser aquela musa linda, maravilhosa, produzida, se aqui dentro do coração estiver fechado. Então, abra-se aqui dentro e realmente tenha a atitude
de querer alguém do seu lado, porque aí você vai, tudo indica, a tendência é que você vai atrair essa pessoa. Outra coisa, cuide do olhar. Você já se sentiu atraída por um homem que de repente não era nem tão bonito assim, nem tão belo, não era nem um deus grego, mas te atraiu pelo olhar? Então, desenvolva o seu olhar também, porque o olhar é sedutor. O amor começa pelo olhar, não é isso? Você está num determinado lugar, de repente seus olhos batem e vem aquela pessoa e dá aquele clique, dá aquela conexão. O amor entra pelo olhar, pelo sorriso, pelo toque, pelo abraço, pelo beijo, pelo chamego. Então, se você se cuidar, quem não tem namorado, não tem parceiro, se você se cuidar, se você desenvolver a sua vitalidade feminina, pode saber que proximamente você vai conseguir um relacionamento extraordinário, e se o seu relacionamento já existe, ele vai se tornar cada vez mais extraordinário. E aí outra pessoa pode dizer também, tá bom, Celisa, tudo isso que você está falando, eu até concordo, mas eu tenho filhos, meu Deus, eu tenho 4 filhos. Imagina a trabalheira que cuidar de 4 filhos, cada um com sua atividade. Agora, na pandemia, então, meu Deus, cada um no computador, estudando, eu enlouqueço com essas crianças ou com esses jovens. Gente, lembrando a minha live de ontem, quem não assistiu, vai lá e assiste. E lembrando também, fazendo um parênteses aqui, quem não se inscreveu ainda no meu canal do Telegram, vai lá, se inscreva agora, a hora que finalizar a live, para você receber todas as informações que eu estou postando lá todos os dias. Então, vamos lá. Não coloquem os filhos como desculpa, gente. Filhos, assim como o nosso corpo, filhos não são empecilhos para o casal, entendeu? Filhos não são empecilhos para o casal não se cuidar, para o casal não ter chamego. Os filhos até vão te agradecer se você se cuidar, se você cuidar do relacionamento, se você investir energia para ter um relacionamento extraordinário, no mínimo seus filhos vão ter um bom exemplo em casa. Porque às vezes muitos de nós teve maus exemplos em casa. Então, seja você o bom exemplo para os seus filhos, ok? Então, não me fale que seu corpo não está tão bonito, tão gostoso e tão tal. Cuide dele para ele ficar gostoso, para ele ficar apetitoso, saudável e atraente para o seu parceiro. Isso, mulheres, nós mulheres temos muita neura aqui. E isso é uma grande bobagem. Vou falar em inglês, bullshit. Porque isso, o seu corpo, esse que você tem agora, eu tenho este corpo aqui. Não adianta eu querer ter 20 anos mais, gente. 20 anos é quase a idade das minhas netas. E eu só posso ser feliz com esse corpo. O meu de 20 esteve muito bem, obrigada, mas não é mais o tempo do meu corpinho de 20. Então, vamos lá. O corpo não é boicote, o corpo não é empecilho, o corpo não é obstáculo para você ser feliz. O seu corpo é um atalho, é um instrumento, é uma ferramenta para você ser feliz, para ter vitalidade e construir um relacionamento extraordinário. Então, vamos lá. Os filhos, a rotina dos filhos não é problema. Ah, o tempo passou, Celisa. Ele vai estranhar, eu já tenho 40 anos de casada, ele vai estranhar se eu começar a fazer maquiagem, se eu começar a me cuidar.
Olha, isso está na sua cabeça, tá bom? Faça isso e depois me conte, independente se você tem 40 anos de casada, porque eu vou fazer 50 e eu me cuido constantemente. Então, você tem idade, sim. Passe um batonzinho. Ah, não gosto de maquiar, tudo bem, passa um batom, cor de rosa, laranja, vermelho, passa um batom, isso já vai levantar o seu astral. Então, não é o tempo que você tem de idade, de relacionamento, que vai impedir que você construa um relacionamento extraordinário. E aí, vamos lá? Nós estamos falando do corpo, lembrando como um atalho, como um instrumento para você conseguir o seu relacionamento extraordinário. Mas nós precisamos falar umas coisinhas. Você pode pegar esse atalho, você pode usar o seu corpo de um modo errado. Vamos ver o que é isso que eu estou falando? Gente, excesso de toda a natureza faz mal. Então, se você fala, tá bom, Celise, já entendi, então eu vou cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é um atalho para construir um relacionamento extraordinário. Então, eu vou cuidar, pode deixar que eu vou cuidar do meu corpo. Aí você fica com excesso. Se você cuidar, se você partir para o extremo oposto, cuidar só do seu corpo, sabe aquelas pessoas assim que fica adicta de academias? Agora essas pessoas com a pandemia nem sei como estão fazendo, mas aquela pessoa que só cuida do corpo e descuida da alma, e descuida do bem-estar, e descuida das relações, também é o oposto. Então, um jeito errado de pegar esse atalho, porque eu disse que o corpo é um atalho para nós cuidarmos de um relacionamento extraordinário. Mas cuidar só do corpo, você vai sair do extremo oposto, de não cuidar nada para cuidar só do corpo. E nós precisamos de evitar os opostos, evitar os extremos. Não dá para sair de um extremo e entrar no outro. Tá claro, gente? Então, vamos nos cuidar de modo harmonioso. E o jeito certo de cuidar do nosso corpo é cuidarmos com equilíbrio. Então, cuidar de si, cuidar do corpo, cuidar da casa, das suas amizades, do seu parceiro, dos filhos, das relações, né? Desenvolver-se, estudar. E eu adoro mostrar minha estrelinha, tá aqui a minha estrelinha, você pode fazer brilhar a sua estrela. O que significa isso? Significa se desenvolver em todas as nossas dimensões humanas, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espiritual, cuidar das amizades, cuidar do seu relacionamento extraordinário. E aqui vai, gente, uma dica prática, prática, prática. Vocês vão, daqui a pouco a gente encerra a live, vocês vão se olhar no espelho, mas do jeito que vocês estão agora. Não precisa aprontar para olhar no espelho, não. Como vocês estão agora? Olhar no espelho pode ser no início do dia, no início do dia. Eu gosto de fazer isso no início do dia. Eu acordo, olho para o meu espelho, um espelho inteiro, tá? Um espelho de parede inteiro, olho para o meu corpo, busco uma característica que eu acho que é super legal, sejam suas curvas, sejam seus olhos, sua sobrancelha, suas coxas, o que for, seu cabelo, sua boca, olhe e curta. Nossa, como eu tenho um cabelo bonito, como eu tenho um nariz bonito, como eu tenho olhos. Meu olhar, nosso olhar é a porta da alma. Os olhos são as portas da nossa alma. Então, curta seu olhar, curta seu corpo. E tenha uma postura elegante. Ande como se seus seios fossem chifres de touro.
ande pela casa, você vai ver como você posiciona legal seus ombros e ande pela casa, curta seu corpo. Então, seu corpo não é empecilho para você ser feliz. Seu corpo não é empecilho, não é obstáculo. Seu corpo é um atalho. E por quê? Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam a lição. O seu corpo é um aliado para você construir um relacionamento extraordinário, porque a partir dele, a partir do autocuidado, você pode se sentir bem segura, com autoestima, para investir no seu relacionamento extraordinário. Gente, gosto de lembrar que relacionamento extraordinário não é aquele relacionamento que as atrizes de cinema conseguem, não é aquele relacionamento que você só conseguiu lá quando tinha 20 anos e tinha tudo a seu favor. Não, relacionamento extraordinário é aquele que você pode hoje construir. Então, o tema hoje é o corpo, mas cuide também da sua alma. Cuide do seu relacionamento. Tenha chamego. Quando o parceiro chegar em casa, abrace, beije, fale dos seus sentimentos. Agora, não seja arrogante e nem exigente ao extremo. Ninguém gosta de pessoa hiperexigente. Nós gostamos de pessoas amáveis, não é isso? Eu, pelo menos, gosto de pessoas amáveis. Então, alguém está me dizendo... Cristina, Tereza Cristina, minha amiga querida. Gente, eu falei em amizade, vejam só. Ontem, minha amiga Lisete estava presente. Hoje, a minha amiga jornalista Tereza Cristina Lobo está me dizendo: Celisa, fique encantada com sua facilidade para ensinar tantas coisas tão necessárias a um casal. Parabéns por suas lives, amiga. Muito obrigada, Tereza Cristina, por sua presença. Tereza Cristina é uma amiga, uma grande amiga que, como eu, acho que ela tem talvez o mesmo tempo de casado que eu. Eu vou fazer 49 anos, viu, Tereza Cristina? Você deve estar por aí também. Então, gente, casais, é possível manter um relacionamento extraordinário. A Tereza Cristina, minha amiga, é uma destas pessoas, são um casal, ela e Marco Antônio, que podem e sabem construir esse relacionamento extraordinário. Então, gente, curta o seu corpo, né? Essa é a mensagem de hoje. Curta o seu corpo, olhem-se no espelho e agradeçam por ter vida, por ter saúde. E se você tem cicatrizes, eu tenho... A cicatriz é algo que a gente pode até conjugar o verbo, né? Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Todas nós temos cicatrizes. E são as cicatrizes que nos impulsionam na vida, porque a partir delas nós sabemos dar valor à vida que temos. Então, gente, nós vamos começar a despedir. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo, né? Que estiveram aqui comigo, conosco. Façam sua tarefinha de casa, vamos desligar a live, olhar no espelho, reconhecer uma parte bela e gostosa do seu corpo, agradecer, andar elegantemente pela casa, agradecer a vida, o amor, a tesão. Se você não tem relacionamento, começa a se abrir do coração para fora. Cuide da aparência, mas abra o seu coração. Que legal, Márcio de Maia está aqui.
Obrigada pela sua presença. Eu amo quando eu vejo que tem homens também seguindo o canal, porque os homens têm suas parceiras que também precisam de saber da alma da parceira. Até amanhã, grande beijo.